em qualquer civilização, em qualquer cultura, a pessoa mais velha, que tem mais vivência do que você, ela é comemorada, ela é respeitada, ela é consultada. O general sempre é um sujeito acima lá dos 55, 60 anos de idade. O pajé, né, lá na tribo, é a mesma coisa. Em qualquer sociedade. Aqui nós temos o senhor Eugênio, que é o mais antigo entre nós, em decorrência disso, o mais experiente. Quer queira ou quer não queira. Tem pessoas que querem renegar esse tipo de domínio ou de realidade, dando desculpas esfarrapadas ou criando histórias que nunca existiram. As pessoas criam muito tell story. Fuck tell story. Isso é um lixo. As pessoas criam uma história que nunca existiu. Ah, eu estive lá, estive aqui. Não esteve. E tem pessoas que estiveram, mas de passagem. Uma coisa é você visitar a Itália, passar ali, fazer um roteiro turístico e voltar. Outra é você morar na Itália. O senhor Eugênio, ele morou e mora no bodybuilding desde muito tempo, muito antes de todos nós. E por isso, ele aqui é o au concurso dentre todos nós aqui presentes. Na verdade, é a história presente, né? Porque assim, o meu conteúdo trata da história e o Eugênio é a história. Própria. É a história. Não me comprometo. Nós temos fragmentos. Cada um tem fragmentos da história. E o somatório desses fragmentos é que forma a cultura do bodybuilding. Né? E hoje, né, o Alessandro é a pessoa que coloca tudo de uma forma organizada, coloca a luz em cima, cronologicamente, e mantém vivo, ou auxilia muito em manter vivo a história. Quem não tem história, quem não conhece a história, tem um presente duvidoso e um futuro incerto. Perfeito. É exatamente isso que acontece no dia a dia. São pessoas que transitam pelo bodybuilding e eles somem do bodybuilding rapidamente. E tem pessoas que vive o bodybuilding. Hoje eu vivo o bodybuilding na minha casa. Porque onde eu moro, eu não tenho uma O2. Eu não tenho uma academia como a do nosso amigo o Saizen para treinar. Eu não tenho mais uma San Giovanni. Eu não tenho mais as academias icônicas onde você vai e você faz parte, sente-se parte da comunidade e está ali por um grande prazer. E você sabe que ali é um local adequado para você, antes de mais nada, vencer limites. Então eu fiquei muito satisfeito, muito feliz de estar aqui na O2. Quando eu entrei, eu já sabia alguma coisa sobre a O2. Mas quando eu ali entrei, há cerca de 1 hora atrás apenas, eu fiquei altamente surpreendido. Isso aqui é uma academia que carrega um DNA, que é o DNA que em momento nenhum sonega aquilo que aconteceu na história. Perfeito. Seu Eugênio, por favor, né? A palavra é do senhor. Já que o senhor inspirou tantas gerações, continua inspirando, né? O senhor... depois da fala do Valdemar, uma puta responsabilidade, né? Total. Eu, quando tinha 17 anos, eu fui assistir um campeonato de musculação, dos primeiros que eu assisti, e tava lá o senhor comandando a federação, Santarém como diretor de arbitragem ou diretor médico, alguma coisa, atuando ali, dando palestra. E foi lá que eu falei, olha, eu não sei o que esses moços fazem, mas eu quero ser isso aí. Eu quero ser isso aí que eles fazem. Não sei o que é, né? Inspirou muita gente, né, seu Eugênio? E até hoje o senhor inspira e faz questão de continuar sendo o educador que o senhor sempre foi, né? Eu levantei, esse ano próximo, completo uns 70 anos que eu levantei meu primeiro peso. Eu tinha 13 anos, no Esporte Clube Pinheiros, onde eu era sócio militante, praticava atletismo. E lá eu era muito magrinho, né? Asmático. E aí o treinador, naquele tempo não tinha coach, era treinador. O treinador
me falou, olha, tem um galpão ali com os caras fortes levantando peso, você vai lá, fala que eu mandei, você tem que levantar uns pesos para se fortalecer. Você vê, naquela época, 1957, ainda não havia esse preceito ou essa punição para quem treinasse com pesos na sua meninice, né, na sua adolescência. E foi o que eu fiz, e gostei. Depois eu fiz várias modalidades de luta, né, inclusive wrestling, algumas sérias, outras de acrobacia, como a luta livre de espetáculo. Muito legal. Muitos anos de judô, mas sempre com o peso próximo, né? Sempre com o peso ali próximo. E em 63 eu montei a minha academia, 1963. A proposta, naquela época, era ter uma academia com naturalmente, de halterofilismo, né? Como era chamado na época, modelagem física, e também com alguns tipos de luta. Naquela época, a minha academia teve 2 apelidos, para você ter uma ideia. Era Fábrica de Monstros. E... Hoje isso é razão social de algumas. Tem o Monster Cast, né? Fábrica de Monstros e Tenda dos Milagres. Essa é boa. Tenda dos Milagres porque muita gente, naquele tempo, não havia esse preconceito ainda, naquela época, e muita gente ia lá debilitada, fragilizada, caminhando mal, ou até com problemas de locomoção, e melhoravam, né? Quando não saravam, né? E aí, como não havia explicação, né? A gente, por observação, a gente sabia mais ou menos o que acontecia com o fortalecimento muscular. Mas não havia uma explicação científica, vamos dizer assim, né? E a mesma coisa com os monsters, né? Que eram fabricados lá. Os caras conseguiam, acreditem ou não, muita gente não acredita, que naquela época nem se falava em recurso ergogênico, em drogas, etc. Embora já existisse o dianabol a partir do início dos anos 60, né? Mas era a tal vitamina americana, né? Que experimentaram, não deu resultado, deixaram, porque a dosagem era muito pequena e não ia funcionar mesmo. Mas, enfim, então, essa foi uma vivência espetacular para mim, para a formação. Eu tinha 20 anos, então, né? Para a minha formação. E os monstros lá eram caras que treinavam forte, pesado, né? Não faziam uso de nenhum ergogênico, né? Comiam comida, né? O liquidificador lá no fundo funcionava a todo vapor, sempre tinha um liquidificador na academia antiga, sempre. E se treinava forte, pesado, né? Então, o que você faz pro braço? Rosca, porra! Não tem outra coisa, né? Tinha outra coisa? Não tinha. Não tinha aparelho nenhum, era tudo barras, halteres, suportes, bancos, ponta de paralela, barra fixa, né? Não tinha nenhum aparelho, né? E os caras cresciam. Agora, eles tinham uma grande vantagem, eu costumo falar, né? Não tinha celular. Se treinava, atrapalhar, né? Se treinava. Né? Agora, a gente começou ali, esse podcast, na verdade, já tem um tempinho que a gente começou lá fora, então a gente já tratou muitos assuntos. Eu queria que você falasse pra gente, que é uma história que eu não sei se é real, mas eu já ouvi aqui nos bastidores, e é uma questão didática. Você falou sobre o termo modelagem física. Quando esse termo... Em que ano, em que período ele se transforma no termo usado como musculação? Quanto que aconteceu isso? Acho que eu sei essa pergunta, hein? Cai na prova essa pergunta, hein? Os caras me chamam de pai da musculação. Exatamente. Opa! Muita gente fala um deles. Na realidade, o termo musculação era um termo muito pouco usado. A primeira vez eu vi num livro do Raoul Mollet, que era o presidente do Comitê Olímpico belga, que já quebrava barreiras com relação ao treinamento de força para atletas olímpicos, inclusive nadadores, mergulhadores, salto ornamental, etc. E lá tinha a palavra musculação, de vez em quando ele falava. E também alguns termos mais médicos também tinha a palavra musculação. Eu achei legal, né, aquele termo musculação. Pô, o efeito plástico, morfológico... Mas era usado aqui? Não. Hã? Era usado aqui? Não.
não era usado aqui em lugar nenhum. Lugar nenhum, né? Não. Não tinha academia de musculação, Não. Instituto de Modelagem Física. Não, a academia tinha lá as modalidades, por exemplo, na minha placa, primeira placa, judô, ginástica feminina, halterofilismo, aumento ou redução de peso, é o que tinha na placa. Muito bom. Né? E a modelagem física surgiu junto com o halterofilismo, que em 1950 e pouco foi fundada a Federação Paulista de Halterofilismo, junto com a Federação Paulista de Ginástica. Englobava tudo. A Federação Paulista de Ginástica e Halterofilismo. Tá. Depois, mais para frente, fundou-se a Federação Paulista de Halterofilismo, da onde veio o termo modelagem física, pois os levantadores, em geral, faziam levantamento de peso e faziam também a tal modelagem. Uhum. Faziam ambos, né? Quer dizer, faziam um treino de musculação voltado ao próprio corpo, né? Treino bodybuilding, né? E faziam também, eram levantadores de peso, a sua maioria, isso desde os anos 40, 50, antes disso já. A competição de fisiculturismo, como era chamado também na época, eram pouquíssimas, né? E era chamado de modeladores. Então, tinha o levantador e o modelador. Né? É correto falar que quem popularizou a palavra musculação aqui no Brasil, sem falsa modéstia, por favor, foi o senhor e o Dr. Santarém? Sim. É isso, né? Sim. Essa era a resposta. O que aconteceu foi o seguinte, para resumir rapidamente. Nós vivíamos uma época de subserviência, onde era muito criticada a subserviência cultural à língua inglesa. Uma bobagem muito grande, mas então, porque nós tínhamos o basquete, Isso. né, que basquetebol, Que mas era bola, basquete. a minha avó falava bola ou o cesto. futebol, era o futebol, né? Ou bola ao cesto, e assim por diante, né? Handball. Mas o bodybuilding tinha muita reação contrária, subserviência cultural. Uma besteira, mas como muitas outras, aí hoje acontece essas coisas. E então nós tínhamos vários nomes, né? Chamava-se modelagem física, culturismo, fisiculturismo, fisicoculturismo, fisicoconstrutivismo. Olha, físico-construtivismo, esse é bonito. Nos países de fala hispânica. Aí isto... Então o nome não era comercial. Né? Ah, entendi. E o nome bodybuilding não se usava. Não pegou, né? Muito restrito para as competições internacionais, né? Etc. Então surgiu o termo musculação, eu achei legal, conversei com o Santarém a respeito. Na época eu era presidente da Confederação Brasileira, da AFB, né? Logo no início. Aí eu resolvi oficializar esse nome para a entidade. Eu, então, viajei várias vezes durante 3, 4 anos. Acho que viajei para Brasília, era atendido lá pelo Conselho Nacional de Desportos, já era logo após o governo militar, ainda no período do governo militar, fim do governo militar. E essa entidade, o Conselho CND, né, é que se responsabilizava por essas coisas. Eles inicialmente queriam que voltasse tudo a ser halterofilismo e acabou. Mas eu expliquei as diferenças, entende, o nome, halterofilismo, não definir bem esse tipo de atividade, mas isso não é esporte, é exibição. Eu falei, mas todo atleta se exibe. Nossa, né? O que faz um jogador de futebol? Ele se exibe, né? Bom, tanto eu falei e tal, convenci os caras, fui chamado para fazer parte dos membros, né? E depois, quando eu ia lá, tal, bem, enfim, aceitaram. Mas também perguntaram para mim, existe alguma outra federação internacional que use o termo musculação? Eu falei, tem, Federação Francesa. Era a única que tinha, musculation. Olha só, que legal. Era halterofilia, culturisme et musculation. Era a Federação Francesa. Legal. E aí eles finalmente aceitaram que eu agregasse o termo musculação para a Confederação Brasileira de Culturismo, como era chamado, e musculação. Depois
Quando já na Federação Paulista de volta, eu tirei o culturismo, que é um nome horrível, na minha opinião, e passou a ser Federação Paulista de Musculação. Aí veio a FEPAM, a abreviação, né? Que foi aquele sucesso todo. A gente não esperava que o nome vingasse tanto como vingou hoje, e até hoje você digita ali em inglês bodybuilding, aparece em português musculação. E olha vice-versa. E ao pé da letra não é, né? Não é. Musculação corpo, é o né? efeito plástico, o efeito morfológico do treinamento com peso, né? Hipertrofia muscular. Por outro lado, é uma forma até razoável de você fazer um paralelo com bodybuilding, construção do corpo, constrói com músculo, musculação. Vingou. Perfeito. E nisso aí o Santarém me ajudou com argumentos, né? Houve muitos questionamentos, né? E a gente foi rebatendo um a um, tal, com documentação, inclusive, né? Foi um trabalho bastante interessante e que me agregou muito, tanto é que eu acabei ficando amigo do Tubino, que era o presidente, que nunca tinha assistido um campeonato de musculação, né? Passou a ser, e ele compareceu em vários campeonatos para assistir. O presidente do comitê do Conselho Nacional de Esportes, que era na época tido como uma das grandes atividades esportivas do Brasil, ou talvez a maior, né? É isso aí. E ele foi. E aí, então, eu sou o responsável, ou irresponsável, que oficializou o termo musculação para o bodybuilding nacional. Hoje se usa o termo bodybuilding, eu prefiro usar bodybuilding, que é o termo original em inglês, né? Que nasceu na Inglaterra, na Alemanha, seja lá o que for, mas em vez de musculação, usa a musculação para o treinamento resistido, treinamento. Você fala do surgimento como nós conhecemos, né? Inglaterra. Na realidade, se nós formos mais para trás um pouco, o treinamento de força. Sim, mas falando do bodybuilding. Sim, o treinamento. Bodybuilding é nome em inglês, né? Nós saímos na Inglaterra. Bodybuilding. Mas claro que tinha muita coisa antes, sim, muita história construída antes disso. Oficialmente, extraoficialmente, sabe-se que no Egito, na Índia, na China, na Grécia, principalmente na Grécia, já se usava o treinamento com cargas, né? Com pesos rústicos, naturalmente, para modelar o corpo. Já se faziam isso também. Não era só para atleta e soldado, não. As mulheres também faziam isso. Evidências, né? No Egito, figuras, né? Mas oficialmente se começou a fazer um treinamento direcionado, com condicionamentos direcionados ao culto ao corpo, como chamam alguns. No início de 1800, na Alemanha, com a fundação da Liga Germânica de Saúde e Força. O interessante é que a conotação da força com saúde é muito antiga já. Sim, 100 anos, e força. Saúde e força. 100 anos antes da fundação da Liga Inglesa homônima. Saúde, da britânica, né? Saúde e força. Inicialmente era, depois verteram. Aí força e saúde. Agora, o Valdemar falou uma coisa muito interessante sobre hierarquia, né? Que é muito pouco usual hoje em dia, né? Ou seja, o respeito à hierarquia. E o Eugênio, ele, como ele mesmo disse, na verdade é um título que ele carrega e a gente tem que dar essa importância a ele, de o pai da musculação brasileira, né? Ou seja, uma espécie de Joe Hader nosso aqui. Sim, entendeu? E assim, o que o Eugênio começou, o Valdemar trouxe para uma outra geração, entendeu? Com uma outra visibilidade, com outro mercado e com uma outra ascendência, né? Ou seja, o que o Eugênio começou, o Valdemar deu continuidade. Então, o que essa geração hoje está desfrutando, a gente tem aqui na mesa, né, boa parte disso, do que começaram a fazer. Ou seja, a partir do que, da história e do que trouxeram, da experiência também, que o Valdemar trouxe lá de fora, com muita coisa que aqui não existia, entendeu? O seu Eugênio e o Santarém, eles vivenciaram uma época onde eles imaginavam os benefícios da musculação. Pela observação, eles acreditavam que a musculação melhorava a densidade óssea, fazia o cara
evitar sarcopenia, o cara ter mais força para se locomover, enfim, coisas que a ciência veio demonstrar depois. A ciência veio mostrar isso só nos anos 90. Colégio Americano de Medicina Esportiva só começou a estudar o tal do Resistive Training, ou Resistance Training, anos 80, no final, né, seu Eugênio? Não, a documentação até para treinamentos para crianças, o primeiro grande trabalho bem aceito, publicado em revista científica indexada, sério, foi em 1978. Ah, olha só. E aí o ano de 1980 foi muito profícuo em dezenas, centenas de estudos. Sim. Tanto que em 1988, o Colégio Americano de Medicina de Esporte veio a público dizer nós estávamos errados. Sobre o Dr. Cooper e etc. Exatamente, né? Porque se confundia o Cooper, um deles, houve uma época, eu vivi essa época, em que você não treinava corrida, você fazia Cooper. Exato, E que para ter saúde você precisava ter um bom VO2. Exatamente, para ter saúde você precisava ter uma grande capacidade aeróbia, o que não é verdade. Você precisa ter uma grande capacidade aeróbia para fazer trabalhos aeróbicos, né, ou aeróbicos. Mas para a saúde em geral não precisa, né? E aí se documentou que o treinamento resistido, o bodybuilding, ele também dava uma certa condicionamento aeróbico pequeno, mas dava o suficiente para ter uma vida normal, tal. Só que condicionava muito o indivíduo anaerobiamente, ou seja, conferia a ele condições físicas para enfrentar eventos de alta intensidade muito melhor do que corredores. Sim. Isso foi explicado. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, algumas pessoas não entendem bem isso. A ciência não veio para ensinar nós a treinar, isso nós sabemos. Ela veio para explicar os fenômenos. Exato. E obrigado, né? Porque antes você falava, isso é empirismo. Eu me lembro. Mas você está falando isso, você gosta, então isso é empírico. Fala, pô, peraí. Então deixa eu corrigir minha fala. Então, os estudos do Colégio Americano de Medicina Esportiva, eles vieram antes, mas o consenso científico sobre os benefícios do exercício resistido veio muito depois. Não é só anos 90 que os caras começaram a realmente respeitar a musculação. E agora... Fernando, nessa área, em específico, nessa área, não em todas as áreas, a ciência, ela rasteja atrás de fatos que já foram experimentados, que já conquistaram adeptos e odiadores também. A ciência, ela rasteja atrás daquilo que a gente vem fazendo já há muito tempo. Sim. É lógico, é uma luz, né? Nós estamos indo realmente pelo caminho certo, isso está dando certo, aquilo está dando errado. Com relação ao mencionado aí pelo Dr. Eugênio, a respeito da musculação infantil. Já no meado da década de 1990, eu envio para a revista Muscle Inform, da nossa finada Andréia e do Júnior, um artigo de musculação aplicado a crianças e adolescentes. Porque naquela época havia sido me dado a atribuição de treinar o Lewis Yates, o filho do Dorian. E quem fez isso foi a ex-esposa dele, a Debbie. E eu mandei uma matéria naquela época. Eu saí atrás de... porque antes disso, eu treinava garotinhas, menininhas, da seleção brasileira de ginástica rítmica. Então eu já estava um pouco envolvido com um treinamento desportivo voltado para crianças. Crianças atletas, não é? Crianças atletas. O filho do Dória era Muay Thai, que ele lutava? Ele lutava também. Lá não existe o Muay Thai. Lá existe o kickboxing. Na Inglaterra é o kickboxing. Ele e o finado primo dele, chamado Lee Chin, infelizmente é falecido, e eu mandei essa matéria, o que despertou o interesse naquela época de um grupo de estudos na Universidade Estadual de Londrina. E lá eles criaram um grupo realmente de estudos, e quem advém desse grupo é o doutor Andrei Lopes, com o qual eu escrevi um livrinho que eu chamei de Fecha a Carinha e Treina, destinado para crianças e pré-adolescentes, todo referenciado
inclusive com estudos lá em cima da cadeia de importância dos estudos, repletos de estudos de consensos e meta-análises, né? E esse livrinho, que é um livrinho bem simples, bem direcionado, mas totalmente referenciado, ele serviu para que a Sociedade Brasileira de Pediatria mudasse aquilo que eles consideravam que era inadequado para a musculação como adequada, desde que bem supervisionada. Sim, não era para hipertrofia máxima. Nem acontece na criança, adolescente, pré-púbero, não tem hipertrofia, com raríssimas exceções, que são exceções, né? Não é uma regra, né? A ciência, na realidade, o que aconteceu? Tudo isso que o professor falou é fato, né? A gente viveu isso, né? A ciência, ela tem que ser desafiada. Então, como é que foi desafiado? Observava-se, e a gente sabia disso, que numa época em que a estatura média, por exemplo, lá na Europa era de 1,70 m, você tinha bodybuilders, como por exemplo Steve Reeves, com bem mais de 1,80 m, você tinha o Reg Park com quase 1,90 m, e assim você ia somando vários. E tinha muitos baixinhos também, né? Por quê? Porque o bodybuilding é um esporte mais adequado a pessoas de não grande estatura, mas tem muitos grandes campeões, inclusive com mais de 2 metros, né? Sim. Quer dizer, e então vinha aquele pensamento errado que para crescer em estatura, estaturalmente, tinha que jogar basquete. Isso é uma exigência do esporte, ser alto, né? Então, observando isso, criou-se a hipótese, uma hipótese de que era bem provável que uma criança poderia perfeitamente fazer um trabalho de força, bem conduzido, evidentemente, né? Para todo mundo, né? Qualquer um que começa vai ter que ser supervisionado. Até muitos atletas têm que ser supervisionados. Isso é óbvio, né? É óbvio para qualquer um, principalmente para crianças, idosos, etc. E que não trazia malefício algum, inclusive um fato de que jogos com bola, em geral, causam impacto. Sim, mudança o de impacto direção. era as pressões sobre a estrutura óssea eram uma das acusações pelas quais as crianças não iriam crescer, porque comprimia um osso ainda não solidificado. Desenvolvido. É uma cartilagem que vai se tornar um osso, mas ainda não era um osso. Só que o impacto faz o mesmo para o trabalho, né? Então, as forças compressivas têm a mesma ação do impacto sem ter impacto. Sim. Muito mais favorável, inclusive. Porque houve época que se falava, não, é claro que a criança não cresce porque a criança cresce para cima, o peso empurra para baixo. Imagina. Não, isso é um conceito. Não, verdade, falava-se isso. Opa. Eu me lembro, um dos meus professores de educação física chegou a falar isso. É um absurdo, né? E hoje isso está totalmente desmistificado. É que leva tempo, né? Sim, sim. Agora, a gente vem falando sobre isso. A gente vem falando muito sobre isso já há bastante tempo. E houve uma convergência de muitas crianças para a musculação durante a pandemia. É verdade. Algumas academias ficaram abertas, em Santa Catarina era permitido. Os pais iam e levavam as crianças, que começaram a ter a assessoria individualizada, enquanto os pais treinavam, as crianças também treinavam. E como a gente bateu muito nessa tecla, lançando mão de alguns bons estudos, inclusive de um que retrata que crianças que treinam com sobrecargas e praticam outros esportes, se lesionam menos. Têm um volume de lesão cerca de 67% menor do que atletas que não treinam com peso. Não, então os pais, sabe aqueles pais que investem para o filho jogar futebol, né? Tênis. Projeta no filho aquilo que não conseguiu, começaram a conduzir, encheu a academia de crianças. Hoje eu não sei como é que está, mas eu acho que deu uma mornada nisso aí. E diga-se de passagem, é algo que você investe nas crianças para os futuros profissionais do futuro. Não, perfeito. Para os futuros profissionais há daqui muito poucos anos, porque o tempo passa muito rápido, né? Você falou de pandemia, eu acho que após a pandemia, eu ainda não tive interesse em procurar nenhum trabalho sobre isso, mas após a pandemia, eu acho que está
determinado que a sua poupança de saúde é a massa muscular. Porque quem foi entubado e sobreviveu à pandemia? Foram aqueles caras que tinham mais flexibilidade? Aqueles caras que tinham mais um VO2 bom, nem chegava na célula, ou aqueles caras que tinham mais massa muscular, que foram os que foram entubados e sobreviveram? Tem muitos estudos nesse sentido. Um feito aqui pelo Hospital das Clínicas. Aí? Os indivíduos se internavam por uns períodos mais prolongados em hospitais, né? Isso foi medido, né? Durante alguns anos. Os que tinham mais massa magra, mais músculo, tinham muito mais possibilidade de saírem vivos do hospital. Né? Então, o músculo realmente tem essa grande importância que antes era sonegada. Né? Hoje se sabe que ter músculos é importante. Sim. Claro, não estamos falando de um bodybuilder, é um esporte que exige grande massa muscular, entre outras coisas, mas ter mais músculos é importante para tudo, né? Sim. Com relação ainda às crianças, eu vou agora, no dia 26 desse mês, eu vou fazer uma palestra junto com alguns médicos, alguns profissionais de educação física, inclusive apoiado pelo CREF, até que enfim, o CREF talvez não me apoiar alguma coisa, né? Lá em São José do Rio Preto. Ah, que legal. No Montalvão Science. E lá... Dia 26? Dia 26. Eu estarei lá, no dia do sim, campeonato. Você vai estar para o campeonato. Eu vou estar também lá, porque vou ficar até o campeonato. Montalvão Muito cresce. bem. Então, eu estou dando uma fuçada aí, uma pesquisada, uma busca, aliás. Eu encontrei um artigo, o mais recente, que é um artigo randomizado, análise de todos os centenas de publicações científicas, que confirma tudo isso que já se sabia por observação prática, por chamado empirismo. Empirismo. Né? Que, por exemplo, os profissionais de educação física que trabalham em escolinha, isso me relatam agora isso. De vez em quando vem um lá falar isso, que treina na academia e dá aula em escolinha de futebol, que visivelmente, isso que o professor falou, é um fato, que as crianças que fazem musculação, que treinam, fazem treinamento de força, treinamento resistido, tem muito mais, menos incidências com lesões. E tem mais, um desempenho muito maior. Porque a força, né, a explosão, aquele condicionamento físico que a musculação dá, o treinamento resistido dá, é importante para o desempenho da criança também. Atlético. E a força vem de outros fatores, não só da hipertrofia. Né? A força tem outras razões de ser técnica, questões outras. Mentalização. Foco. Primeiro. Exatamente. Em 2005... Como é que as pessoas vão desenvolver foco nos dias de hoje nessas academias de rede? Nossa, o celular atrapalhou demais, né? Tinha que ter uma caixinha na frente da academia. Não, tem muitas academias fazendo. Eu acho ótimo. Sim, o que eu ia falar em São José do Rio Preto, lá tem a primeira academia do Brasil, dizem eles, a primeira academia do Brasil com aparelhos adaptados para crianças. Então, Kidding, lá. Eu ia falar isso. Em 2005, adaptados. Eu viajei para o Kentucky. Foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. Eu viajei para o Kentucky e fui visitar a escola lá do jogo os jogadores de beisebol, Cardinals. E entrei na academia, uma pessoa veio me assessorar e eu vi leg press pequenininho, vi o Fernando, supino. eu mandei a Nakajim fazer. Você mandou, Fizemos né? uma meia dúzia de aparelhos desescalonado em 40%, Aí. que serve não só para criança, mas como para pessoas de baixa estatura. Sim, também. Que legal, né? De baixa estatura. E essa academia, eu conheço ela, não estive ela, mas já me mandaram fotos. Eles têm uma linha inteira de equipamentos voltado para crianças. E quanto mais pessoas fizerem isso, eu fico muito satisfeito do senhor Eugênio estar divulgando esse trabalho, porque quanto mais pessoas souberem disso, mais melhor crianças... vai ser o nosso esporte. Lógico, mais crianças estarão presentes e familiarizadas com treino com peso, e mais emprego para a nossa área também. Sem dúvida. Nós temos que observar foi o que o treinador lá me falou. E não existe inteligência artificial para isso. Não. Você precisa da presença daquele professor. Ele é insubstituível. Não criaram um robô ainda para chegar lá e ministrar uma instrução
principalmente se tratando de uma criança, de um idoso. Sim. Né? Então eu acho que isso aí é um filão maravilhoso, e quanto mais pessoas divulgarem isso, melhor. Então, estamos falando de 2005, 20 anos atrás, né? Eu estranhei, eu nunca tinha visto equipamento pequeno, perguntei pro treinador, nossa, mas equipamento para crianças, as crianças aqui treinam? Eu falei assim, sim, nós temos liga de beisebol infanto-juvenil que começa com 4 anos de idade. Então, as crianças de 4, 5, 6, 8 anos de idade vêm fazer musculação aqui 2 vezes por semana porque elas se lesionam menos no beisebol, e que é o nosso esporte. E tem o melhor desempenho. Perfeito. Agora, isso sem fazer massa muscular, normalmente, né? Agora, esses estudos aí têm demonstrado algo que a gente já observava antes, né? Está aqui, ó. Aí! O Cobrinha, esse menino é o Cobrinha, eu comecei a treiná-lo e ele é bicampeão mundial de jiu-jitsu. Pô, que legal. E ainda trouxe o título de Abu Dhabi e do Pan Kids da Califórnia. Hoje ele está maior e continua extremamente voltado ao treinamento. Ele é primo do Macarrão do UFC. Ah, que primo, legal. não, desculpa, sobrinho do Macarrão. Né? Então esse é o equipamento de pequena envergadura. O menino que treinava, depois ele passou a treinar com a Franciele, né? Eu passei a atribuição para ela, e foi aí que ela também começou a fazer o jiu-jitsu. Tá ela aqui, ó. Treinando, revezando com ele. No equipamento de criança. Né? Aqui, ó, eu tenho essa foto. Estou eu, a esposa do Dorian na época, e o Lewis Yates, né, que é o filho do Dorian. E está aqui, ó, o próprio filho do Dorian Yates, treinando com a minha assessoria, com o Li Xin, o finado Li Xin, que é primo dele, dentro da Temple Gym, usando as máquinas da Hammer Strength. Olha que legal. Tá usando as máquinas da Hammer. Essas máquinas, ali a Temple Gym foi um dos primeiros lugares a receber as máquinas. Articuladas. Porque as primeiras máquinas que o Gary Jones idealizou, elas eram quadráticas. Aí depois teve a sacada de converger o movimento. E as primeiras máquinas foram recebidas lá pelo Dorian, porque ele era o garoto propaganda da Hammer. Né? Então aqui, ó, é o material. Isso aqui é o artigo com as pouquíssimas referências bibliográficas que eu tinha. Não existia internet, né? Isso foi publicado. Sim. Jornal da Musculação ou Muscle Informe? Olha aqui, ó. Treinamento com pesos para crianças e adolescentes. É isso. Meados da década de 1990. Ninguém falava sobre isso. Mas eu já tinha experiência de trabalhar com as crianças, as meninas da seleção brasileira de ginástica rítmica. Sim. Então eu já estudava essa área, né? Sim. Inclusive antes de viajar para fora e ter um contato mais profissional com o bodybuilding de alta performance, não é? Sim, sim. Você já era treinador das crianças. E olha aqui, ó. O meu filho, o finado Gabriel. Também treinando. Com peso, como pré-adolescente e já atleta de taekwondo. Né? Tá aqui, isso aqui está em um dos livros meus documentado, lá. Hein? Mas olha só, o trabalho com o Cobrinha, todo baseado em avaliação. Não é chegar e colocar chutar, o trabalho. Né? Não, nada de empirismo. Olha aqui, ó. Se quiser mostrar aí, com avaliações científicas, teste de agilidade, teste de força, somatotipo, composição corporal, foi tudo calculado para que a gente pudesse acompanhar linearmente. Olha aí, professor. E você fazia isso muito bem, né? Avaliação física? Eu sou autor do primeiro programa de avaliação física do Brasil. Então... Para computador fui eu que fiz. Em 1989, eu já tinha o primeiro programa para computador que eu fiz em DOS. Em 1989 eu nem era formado em educação física. Explica o porque que é DOS. Engenharia, né? Explica o que é DOS, por favor. Não, esquece. Não, eu vou explicar o que é Fortran, que é um programa anterior usado para lançamento de míssil que eu aprendi na Academia Militar. Mas eu fiz o primeiro programa de avaliação física. Naquela época, não é que nem hoje, a pessoa tinha que ter formado 1 ano na faculdade para ser aceito na pós-graduação. Eu cheguei ao professor D'Artagnan na época e já cheguei com um programa de computador feito. Valdemar, eu vou ter que admitir você de qualquer forma. Aí eu fiz a pós-graduação em ensino antropometria com D'Artagnan Pinto Guedes, né?
E foi um espetáculo aquilo ali, porque o trabalho se desenvolveu. A avaliação é fundamental. Depois eu desenvolvi um programa de avaliação para crianças. Sim. Né? Só que depois eu fui embora para a Inglaterra e abandonei a área da cineantropometria. Quando eu descobri aquilo que acontecia dentro daquele porão mal cheiroso e úmido, eu falei, pô, aqui que vai ser o meu mestrado. E ali eu fiquei, né? Porque a princípio eu fui para a Inglaterra para fazer o meu mestrado, né? Sim. Eu tive aprovação em 3 universidades britânicas. Mas aí eu consegui um emprego ao estilo Pink Blinder e comecei a treinar na Temple Gym. Falei, eu vou ficar aqui, né? A E academia fiquei lá que a você década trabalhava, inteira. a CEPREF, ali, era uma das maiores de Londrina, não era? Uma coisa chiquérrima. Não era? Quando eu te conheci, você me conheceu numa academia anterior ao CEPREF, que era a minha antiga academia, que chamava Acrópolis, que depois se transformou em Ativa O2. Nada a ver com essa O2 aqui. Quando você me conheceu, ela era Ativa O2. Ativa O2. E depois é que surgiu o Valdemar, CEPREF. sabe como? Numa palestra minha. Ele era público. Olha só, antes dele viajar. Eu fui me formar em Educação Física tardiamente. Mas quando eu me formei, eu já tinha um programa de avaliação que ninguém no Brasil tinha. Exatamente. Foi o primeiro. Depois, eu comecei a trabalhar para a Runner, na época do Marco Fará, e auxiliei o Enéas a fazer o programa de avaliação da Runner. E o CEPREF? A Runner virou CEPREF? É isso? A Runner virou CEPREF. Ah, tá. Que era uma academia Mas aí, inovadora, né? Gigante. Sim. Mas eu vim oriundo da Runner, né? Da época do Marco Fará. E aí foi aí que a Runner introduziu o seu próprio programa, que, aliás, diga de passagem, ninguém mais quer saber de avaliação cineantropométrica. Como é que você prescreve treino para alguém que você não conhece? Eu faço hoje pouquíssimas assessorias online, acompanhado da professora Franciele. Mas eu demorei muito para começar a fazer. Até que eu descobri um jeito de fazer avaliação cineantropométrica online. À distância, né? Nós fazemos avaliação à distância, teste de força, flexibilidade, VO2 máximo. Que ótimo. Sim, sim. Porque se não tiver esse quadro... O treino é chutado. É bola de cristal. Aliás, eu acho uma puta de uma irresponsabilidade. Eu nunca prescrevi treino para ninguém sem antes avaliar. Dados, né? Inclusive o Samuel, que aqui está. Tem até o somatotipo dele da época. Eu avaliava e reavaliava. Avaliava e reavaliava para acompanhar uma curva de crescimento. Ótimo. Eu preciso ir no banheiro. Desculpa, porque eu tomei muito a nossa Beer Protein. Tomei 3 latas. Eu preciso ir no banheiro. Não, e hoje tem uma coisa também, que é o seguinte, Valdemar. A gente tem hoje, e a gente já vai entrar nesse assunto com relação à mídia já, que eu quero saber da produção de conteúdo da época, dos dois, mas a gente tem uma coisa hoje que é associada à autoridade adquirida através da mídia social e do hype. E aí você tem muitos caras que se tornam autoridades e, portanto, acabam se tornando coaches, fazendo esse tipo de assessoria online, que na maioria dos casos nem são eles que prestam serviço, são empresas terceirizadas que fazem todo o trabalho. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, se vocês têm conhecimento, o que vocês acham dessa questão. Porque tem muito isso, a gente sabe que tem muito isso. Ou seja, o cara usa o nome dele para vender a consultoria, mas na verdade, no fundo, não é ele que atende. E o aluno fica ali achando que está fazendo a consultoria com fulano de tal, entendeu? Eu posso responder? Com certeza. O que eu acho é o seguinte, criou-se um mercado, né? Eu me lembro que, bem lá atrás, quando eu iniciei na Federação Paulista, em 1976, né? Não haviam patrocinadores para isso. Então, você tinha que inventar algum milagre para poder fazer os campeonatos. Por quê? Porque não havia um mercado, né? Na medida que começaram a vir as empresas, é porque criou-se um mercado, começou-se a criar um mercado. Então vieram os suplementos, primeiramente, as fábricas de equipamentos e todo um universo relacionado. É o que nós temos, para abreviar, o que nós temos hoje, um enorme mercado. Se você procurar aí por pesquisas mundiais, você vai ver que a prática mais buscada nas academias é o treinamento resistido, a musculação, o bodybuilding.
importa o nome, mas é esse aí que é mais procurado. No Brasil não é exceção. Então, há um grande mercado. Então, criado esse grande mercado, se pode esperar de tudo, inclusive isso. Inclusive isso. Então, tem bons profissionais? Claro que tem. Mas os caras que sabem trabalhar melhor com marketing vão na frente, porque trabalham mais. Aliás, o Sardinha falou muito bem dito isso, né? Ou vocês trabalham da forma como eu trabalho, aí com não sei quantos milhões de seguidores, ou para de reclamar. Então, isso é um fato. Hoje, por exemplo, a própria educação física, a formação dos profissionais de educação física, ela é deficiária para esse mercado que nós temos. O Valdemar é um excelente profissional da área, porque ele foi atrás, ele pesquisou. Antes de ele ser profissional de educação física com formação na área, ele já era um expert no assunto. Por exemplo, o negócio de treinamento para crianças. Todos os meus contemporâneos, os filhos, os netos, treinavam com peso normalmente, a partir de 4, 5 anos de idade. Era normal. Nenhum ficou anão. Nenhum sofreu de nenhuma sequela. E os meus netos, a mesma coisa. A minha filha e o marido, que moram lá na Califórnia, nos Estados Unidos, já há quase 20 anos. O meu genro é professor de jiu-jitsu brasiliano, jiu-jitsu lá, né? Ele foi convidado para ir lá e tal. Já tem cidadania americana, etc. Os filhos deles... estoque todo. Os filhos deles, todos eles, começaram a trabalhar com cargas desde cedo. Hoje o mais novo, o Victor, joga futebol americano com 17 anos. É bom, mas puxa ferro. O mais velho é um fisioterapeuta já bem conhecido na área, tem 23 anos. Também trabalha com pesos, né? Em fisioterapia, trabalha com pesos. A menina é também campeã de jiu-jitsu. Ela mandou uma foto, vô, puxando o duplo bíceps, né? Nossa, que legal. Ela é modelo, manequim e campeã de jiu-jitsu. Certo? Então, e todos treinaram desde sua meninice, sem problema nenhum. O que eu digo com relação à ciência é que muita gente pergunta, mas o que diz a ciência, afinal? Bom, se você acha que é tão importante, está aqui, ó. Teve publicado agora em 2024 um estudo recente randomizado, que documenta tudo isso que nós estamos falando. Eu quero fazer uma pergunta para o Valdemar. O Valdemar, ele se expressa muito bem numa língua que eu entendo, né? Trabalhos científicos... Você quer responder a primeira questão? Você quer falar sobre isso ou quer responder a dele? Bom, deixa eu pegar o gancho aqui do professor. Por favor. A pergunta já estava no ar. Desculpa. Quando você estava se reabastecendo de cerveja. Cerveja proteica, hein? Está todo desculpado. Olha, nós vivemos numa época em que as pessoas parecem necessitar... Silêncio aí fora, porra. Cala a boca! Cala a boca, animal. Ambiente familiar. Na verdade, até perdi o fio da meada aqui. Na verdade, nós vivemos numa época em que as pessoas necessitam de uma babá para tudo, até para limpar a bunda. Nem limpar a bunda não sabe mais sozinho. Nós aqui mais antigos, enquanto atletas, né, nós éramos o exército de um soldado só. Né? Então ninguém tinha treinador, coach, farmacêutico, médico, fisioterapeuta, pai de santo. Então a pessoa se cerca, e hoje realmente talvez seja necessário, porque ninguém está disposto a estudar. Nós tivemos a sorte de irmos atrás e estudarmos nós mesmos para compor o nosso pensamento e fazer a nossa própria preparação. Em fontes Eu nunca tive treinador. Você teve treinador na sua vida? Não. Você teve treinador? Não, só eu não vou nem referência. perguntar. Eu tive referências. Eu tive sensei. Não, isso eu também tive. Eu venho do Yamazaki, né? Nossa. Eu judô do Yamazaki. Eu tenho a sorte do meu karatê ser do mestre Kim. Oi? Foi quem trouxe o taekwondo para o Brasil. Nem português ele não falava. E na yoga, eu sou discípulo do Hermógenes. Eu fui aluno do Hermógenes. Né? Então, os caras mesmo raiz, né? Graças a Deus. Enfim, hoje em dia, as pessoas querem terceirizar tudo.
Então, hoje, uma assessoria online provavelmente será melhor do que assessoria nenhuma. Sim. Né? Mas eu, por exemplo, me recusei a fazer assessoria online durante muito tempo, até encontrar uma maneira de avaliar a pessoa à distância para não dar um tiro no escuro. Não tenho bola de cristal. E apesar de, além disso, dependendo do histórico, da anamnese, eu mando a pessoa para o cardiologista. Tem nego caindo à torta e à direita, aí do nada. Né? Então eu tenho que ter uma segurança com aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que ter uma responsabilidade, exercer a minha profissão. Né? Então eu, por exemplo, essa coisa massificada, eu ainda me recuso a fazer. Tem gente que faz? Sim. Tem gente que precisa? Sim. Porque não podem pagar uma assessoria mais individualizada. Mas daqui a pouco, esse que é o ponto nevrálgico de tudo isso, daqui a pouco, todas essas pessoas e essas empresas vão desaparecer. E daqui a pouco, pode ser amanhã, por causa da inteligência artificial. Agora, aquilo que eu faço e aquilo que nós 4 aqui fazemos é insubstituível. Não haverá um robô para substituir o nosso feeling, a nossa percepção. Não haverá um robô para substituir o oxigênio que nós respiramos. Isto não tem como substituir. Ou seja, toda essa historinha de assessoria online feita de forma pasteurizada vai sumir, mas o nosso trabalho não. É de forma superficial, né? Como se fosse uma receita de bolo. Mas é uma realidade com a qual nós temos que aprender a conviver. E, claro, e batalhar, bem utilizar. Bem utilizado. Bem utilizado. Mas e batalhar para que... Porque outro dia eu falei brincando, o pessoal deu risada. Nós estamos assistindo uma via crucis da verdade, sabe? Então, encaminhando a verdade. A mentira sempre foi prevalente, né? O nazismo já falavam uma mentira cortada 1000 vezes passa a ser verdade. Né? Você imagina hoje uma mentira contada bilhões de vezes pelas redes sociais, né? Em questão de segundos. Depende muito de quem conta, né? Não, depende de quem conta. Dependendo de quem conta é verdade no ato. E do discernimento de quem vê, né? Claro. Da credibilidade, mas tem muito cara... tem muitas pessoas, muitos profissionais, né, que têm a competência, mas mentem ou inventam ou falam meias verdades com o propósito único de propagar a sua imagem. Exatamente. E a mentira, porque vende. A autoridade virou engajamento. Porque vende, exatamente. A autoridade virou engajamento. Às vezes falando sobre outrem, né, que ligou para o Mohamed Benaziza, que o Luiz Otávio tomava 120 decas por semana, esse tipo de mentira. Né, que a gente não tem. Ele esquece que ainda existem pessoas por aqui que tomavam uma cartela de conheciam, de treinar. Que conheciam pessoalmente essas pessoas, por exemplo, no caso do Luiz Otávio. Quando eu ouvi falar, me falaram que ele disse isso, eu achei um absurdo, porque eu acompanhei o Luiz Otávio durante 3, 4 anos. Seus primeiros anos como bodybuilder, eu acompanhei. Ele veio da natação, depois do levantamento olímpico, depois do judô, né? Do judô também. E finalmente ele me procurou porque ele queria ser um bodybuilder. Não tinha genética nenhuma para isso. Era enorme, quadrado, sem ombro, sem peitoral, mas era focado, disciplinado, obstinado, inteligente, né? Ia atrás, perspicaz com as coisas, enfim. Mas ele nunca fez isso que ele falou. Isso é mentira, né? E só que é o seguinte, as pesquisas mostraram que uma mentira tem muito mais possibilidade de ser divulgada em maior quantidade do que uma verdade. Os caras não querem saber de verdade. A única saída é desenvolvimento do pensamento crítico. Desenvolvimento da autoconsciência. Se a pessoa não fizer isso, é única e exclusivamente uma vaquinha de presépio. E olha só, a minha pergunta era exatamente sobre isso, tá? Porque assim, o Valdemar é muito bom em falar. Um trabalho científico não desmerece os anteriores, né? Então, nem sempre esse último trabalho científico reflete a verdade. Você precisa ter um consenso de que aquilo realmente mudou, né? Bom, isso aí é um problema nas academias, né? A síndrome do último artigo.
E aí, assim, o que tá me irritando muito é que, assim, a mentira da vez é que está comprovado cientificamente que para a hipertrofia máxima, você tem que descansar 2 minutos entre as séries. Quem me falou isso foi um garoto que não tinha 30 de braço. Isso é ridículo. Né? Isso é Eu ridículo. sempre lembro de todos. Isso é uma estupidez gigantesca. Desde o seu Eugênio ali, o Valdemar, todo mundo falando, o descanso é o mínimo E possível. acabou. O mínimo é o mínimo, não é um minuto, não é um segundo, é o mínimo. O mínimo para aquele indivíduo, para pode aquele ser 2 tipo de segundos. movimento, né? O O mínimo é Não relativo. precisa do tem celular cronômetro. tocando a cada 2 minutos. Não tem cronômetro. A mente cartesiana é isso aí. Promove isso aí. A pessoa Não, só os próprios não tem levantadores visão. de peso que treinam com intervalos maiores, Tem um motivo pra isso. suportar, claro. Até eles fazem sessões onde o descanso é mínimo, com cargas menores. Durante fase do treinamento. É, boa fase do treinamento, né? E outra, deixou-se fazer também no levantamento de peso básico, né? O powerlifting, que nem o nome powerlift, potência, não é muito adequado, mas seja lá o que for. O powerlifting, os atletas hoje são muito mais musculosos do que no passado. Porque voltaram a treinar como treina um bodybuilder durante uma temporada e não fazem mais tentativas fora de competições. É de 3 a 5, preconizado pelo nosso amigo, muito fã dele, o Reg Park, né, que foi o meu grande ídolo no começo da minha vivência no fisiculturismo, no bodybuilding, né, que dizia: você tem que ser tão forte quanto aparenta ser. Perfeito. Né? E aí ele tinha o famoso 5x5. Só que não era 5 por 5 minutos de descanso. Era 5 de 5 com um treino intenso. Sim. Né? Inclusive um amigo meu esteve na África do Sul, ele reside lá há muitos anos, ele assistiu lá atrás, nos anos 60, começo dos anos 60, um treino do Reg Park. E ele falou: é isso mesmo. Em off-season, agachamento, supino, remada. Não vai fazer braço? Não, braço agora não. Fazer depois, só fazer básico mesmo, basicão. Era isso aí. E quase sem descanso. Era 30, 40, 50 minutos e ia embora. Olha, essa pergunta eu nunca fiz para o Valdemar. O seu Eugênio, eu sei que o Reg Park foi um dos ídolos dele. E o seu? Qual foi o primeiro fisiculturista que você falou: cara, o que é isso? Existe? Eu quero ser assim também. Quem foi? Você vai ficar surpreso. Por favor. Wilson Santos. Olha só, cara, que legal. Foi um brasileiro. Foi o primeiro cara que eu vi num palco, eu falei: caralho, olha esse sujeito. Com 80 quilos, né? Wilson Santos. Parecendo 100. Exata Wilson qualidade, Santos simetria. Foi meu atleta. O Wilson Santos dominava bem uma coisa que hoje está se preconizando finalmente. Ele dominava a técnica de acomodação das alavancas ósseas de cada indivíduo, ele sabia fazer isso muito bem. E é o que a gente discute muito, né? As articulações serem acomodadas ao movimento de acordo com cada indivíduo, isso é pessoal. E o conhecimento dele sobre isso era realmente espetacular. E totalmente empírico. Ele foi... Nunca tinha pisado numa faculdade de educação física. Só empírico. E nem tinha viajado para o exterior, nem nada. Esse conhecimento ele adquiriu também um pouco lá com a gente, porque ele treinou lá há muitos anos na academia, e realmente foi um físico excepcional, né? Físico excepcional. Inclusive, no Brasil, não tinha para ninguém na época, né? Tinha só o Hugo de Farias que brigava com ele na época. O Hugo de Farias começou a brigar com ele depois, mas o Hugo nunca foi tão definido quanto ele, né? O Wilson Santos tinha alguns defeitos, assim, ele tinha pouco tríceps, né? Tanto é que na época ele posava muito com aquela pose de lado dele. De lado. Né? E aí o tríceps ele esmagava o tríceps. Ausente, é. E eu falei: pô, evita posar muito assim, porque o teu tríceps é uma bosta. E ele dominou bem a arte, né? Pra quem, né? Ousadia, né? Lamentavelmente, ele não venceu um Mr. Universo. No ano que era para ele vencer, quem venceu o Mr. Universo, estava muito bem, ótimo. Isso que ele me falou foi um árbitro espanhol. Venceu o Johann Schatz. Ah, olha só, na mesma categoria.
Ele Legal. ficou em terceiro, mas ele podia perfeitamente ter ganho naquele ano. Ele cometeu algumas bobagens. Tipo, Inclusive na cor, né? entrou branco. Exatamente. Eu lembro eu lembro esse na ano, Flex, uma crítica, ele ele entrou branco. Ele entrou Que muito coisa. branco na prévia, e aí foram lá atrás, pintaram ele subiu para segundo, mas talvez ele tivesse ganho, foi por causa da cor. Olha só que Não, coisa, hein? Não que a cor para ficar Que ano bonita. isso aí? pode mostrar. Mais ou menos, Eu acho que 80 foi e pouco. 1980 e pouco. Porque o Johan competiu no Olímpia já em 93, né? Eu lembro. Ele competiu, eu acho que foi mais para frente Não, pouco. foi 93. 93 ele 93. competiu, o Johan, no Olímpia, com o Dorian. O Dória, aparece do lado do Dória. Bom, o Dória é o concurso, né? Não é para estar aqui perto do professor aí, mas é um cara que eu respeito muitíssimo, porque é um cara sincero, honesto, direto, fala o que é realmente, não está interessado em fazer política, nunca esteve, né? E conseguiu ter aquele monte de títulos, 5, né? No Olímpia, numa época de grande política, né? No Olímpia. Né? Valdemar, foi você que apresentou a Gal pro Dorian? Eu apresentei pro Yates, a esposa dele e o melhor amigo dele. Você que apresentou. Foi eu que apresentei. Essa história com o Gal Ferreira vai ser melhor contada na companhia Do Samuel. Do Samuca. Ah, ótimo, sensacional. Não, assim, a última pergunta que eu fiz, o que eu acho interessante, essa questão do que se tornou popular hoje, e aí eu quero estender para vocês uma outra pergunta. Antigamente nós tínhamos físicos que se mantinham a longo prazo, ou seja, o ano inteiro. Quando o Larry Scott, só para a gente contextualizar, o Larry Scott ele vai à África do Sul convidar o Reg Park para o primeiro Mr. Olympia, tá? Isso em 65. Ele chegou lá, o Reg Park estava aposentado, que ele competia e se aposentava, e sempre ganhava, né? Quando ele chega lá, que ele viu o Reg Park muito bem, ele perguntou: você vai competir? Porque você está com um excelente físico. Mas aquele era o físico dele, normalmente, entendeu? E ele falou: não, eu não sou um atleta de palco, eu sou um atleta o ano inteiro. Então eu estou pronto o ano inteiro. Ou seja, se treinava porque se era apaixonado. Quando a gente vem para a atualidade, e eu acho que é isso que está realmente modificando os físicos, é a pressa para se chegar ao resultado. Depois eu queria que vocês estendessem isso aí. E a correlação disso com a questão dos coaches e da assessoria online, que nem são esses caras que são movidos pela autoridade e vendem pela autoridade, ou seja, vende o nome dele, o cara faz a consultoria só com o nome, mas não é nem ele que está prescrevendo, traz essa consequência nos físicos dos atletas. A gente vê, por exemplo, um atleta que sobe no palco com físico, uma semana depois ele já está com outro físico, que não era o que acontecia anteriormente, entendeu? E aí eu queria que vocês respondessem o seguinte: o que vocês acham, se realmente isso tem esse motivo de causa e efeito na relação do que os físicos são apresentados hoje no palco com relação ao que era antes, né? O Valdemar tem uma experiência incrível com o que se viveu nos anos 90, né? E eu vi um podcast há pouco tempo atrás que perguntaram para o Dorian Yates, na presença, por exemplo, do Chris Cormier, se o Derek Lunsford causaria algum tipo de problema para ele nos anos 90. E ele riu e falou que não perderia uma noite de sono com ele. Ou seja, não entraria ali naquele grupo, entendeu? Então eu queria que vocês respondessem exatamente isso. O que aconteceu e se isso tem realmente essa causa e efeito da pressa, né? Os caras querem conquistar o físico rápido, porque se vende muito rápido, se ganha dinheiro muito rápido, porque o conteúdo hoje ele é exatamente vendável nesse sentido. Antes deles responderem, só uma dúvida. O Reg Park, ele competia e se aposentava, é isso? Ele competiu a primeira vez em 1951, que exatamente foi o ano que o Joe Hader competiu no Mr. Universo. Olha só. Porque houve um desafio do Bob Hoffman para o Joe Hader para os dois competirem junto. Aí o Bob Hoffman saiu, o Joe Hader continuou. Como ele não poderia competir na IFBB porque ele era o presidente, e nem na União Atlética Amadora porque o Bob Hoffman era o presidente, ele viajou para Londres para competir na NABA. E naquele ano quem competiu foi o Reg Park. O Reg Park vence em 51, se aposenta. Aí ele só volta em 58 para competir. Se aposenta de novo e depois ele volta em 65.
Mais ou menos. Mas era comum, o Bill Pearl também fazia isso. Se competir, se aposentava? Então o Seban não está fazendo novidade nenhuma, né? Porque ele também compete, se aposenta, volta. Muitos atletas não eram frequentes nas competições, mas porque uma grande competição... Não dava dinheiro. Não dava dinheiro e outra coisa, era uma única, né? Era o Mr. Universo da NABA, até início dos anos 70. Depois o Olímpia realmente assumiu a posição do grande evento. Esse Mr. Universo da NABA, na verdade, ele era da FIHC, entendeu? Quem ganhou o primeiro foi o Steve Stanko. O primeiro Mr. Universo aconteceu na Filadélfia e quem realizou foi o Bob Hoffman, com a FIHC. Depois ele vai em 48 para Londres. Um só. Não, dois. O de Londres foi uma vez só. Foi uma vez só. O de Londres foi eles que realizaram, que aí foi o Joe Grimmick. Depois eles pararam, mas o de Londres foi só realizaram o de Londres por causa das Olimpíadas. Eles aproveitaram as Olimpíadas para fazer o Mr. Universo lá. E o Joe Hader foi competir na NABA? Foi. Ele não foi punido depois da FBB? Não ficou suspenso? Ué, não entendi. Eu acho que a FBB, porque veja, os irmãos Reader vieram do Canadá com o propósito de montar uma empresa principalmente voltada às revistas, que era a grande mídia na época, onde o Bob Hoffman bombava com as revistas dele, né? E eles começaram bem pequenininho e tal. Mas você sabia que o Joe Hader foi aluno do Bob Hoffman? Bom, todo mundo era, né? Ele foi aluno do Bob Hoffman, tiveram desentendimento. O Bob Hoffman, por conta do Joe Hader pagar os atletas para sair na revista, o que ele fez? Os seus atletas são profissionais, eles não podem competir aqui, que aqui é um evento amador. E foi daí que o Joe Hader fundou a FBB. Porque os atletas dele não tinham espaço. Mas eu acho que nessa época que o Joe Hader competiu, em 1951, na NABA, onde o Ike Perry ganhou o primeiro Mr. Universo dele, a FBB estava engatinhando, e olhe lá, né? Porque o Mr. América é anterior ao Joe Hader. Muito anterior. O Joe Hader copiou o nome Mr. América, que depois ele perdeu na justiça, foi em 1977, e aí virou Night of the Champion. Que depois virou o New York Pro. Exatamente. Agora, mas o âmago da pergunta é, se você pegar os top 10 do Olympia Open, anos 90, e colocar junto dos top 10 hoje em dia, os caras não teriam a mínima chance. Os de 90 venceriam, não é isso? Brian Buchanan, que nunca foi responder porque eu não estou acompanhando ultimamente. Ultimamente que eu digo é de 1990. Nós estamos na mesma situação. De vez em quando eu olho uma coisa aqui, outra ali, mas eu realmente perdi o interesse. Nos últimos anos eu perdi o interesse. Até eu tive no último Olímpia, a gente vai, quanto a gente vai e tal. Mas eu vou dizer para vocês, eu acredito que o grande diferencial nisso é o foco naquilo que se faz. Na década de 90, ninguém estava tão preocupado em produzir conteúdo, ninguém estava preocupado em aparecer bem na foto o tempo inteiro. Então, o off-season era um off-season mais robusto, porque eles não estavam preocupados em sair bem na foto, não é? E realmente aumentava-se muito de peso naquela época. E a preparação sempre foi muito pontual. Por exemplo, o Yates só aparecia no Olímpia, e acho que ele fez 1 ou 2 Grand Prix. Teve o Grand Prix na Inglaterra, acho que ele fez 2 Grand Prix. 97. Acho que ele fez dois Grand Prix, e ele só se preparava e aparecia, o The Shadow, né? Ele se aparecia, e mesmo dentro da academia, ele treinava totalmente coberto. Você só via 2 cabeças aqui nascendo do lado, né? Parecia de copos, tinham 3 cabeças. Você via, mas nunca se treinava com roupas que você mostrasse o seu físico dentro da Temple Gym. E ninguém. Na Inglaterra, acho que até hoje é assim, né? Tem aquelas calças, como é que chama aquelas calças antigas? Balão? Tipo balão, bag trousers, e camiseta, manga, tipo do professor. Então, quer dizer, hoje em dia existe uma cobrança também de patrocinadores, para que a pessoa apareça e comente a sua evolução, a fim de que pessoas interessadas possam acompanhar a evolução daquele atleta ou de outra, como se fosse uma novelinha. Então, realmente é uma novela. E naquela época não existia da federação isso. Também, das instituições que promovem o campeonato. Você não posta atualização, você não se mexe. Isso atrapalha muito o atleta. É o mercado. É um mercado.
Ou seja, o outro dia eu fui fisiculturismo numa dessas ele é o meio pro academias fim, né? de atletas, O meio pro fim. aqui em São Paulo, uma dessas local onde eles vão treinar e se confraternizam, né? E é só tripé. Pra tudo quanto é lado, não faz o conteúdo ali. O cara tá treinando um atleta que vai competir daqui um mês. E fica ali filmando. Cara, eu acho isso completamente inadmissível. Eu hoje não treinaria ninguém nessas condições. E olha que me pedem quase toda semana, vem alguém pedir. A minha resposta é um gigantesco não. Não admito O isso. pior não é nem o atleta com o tripé, né? O pior é aquela pessoa que tá filmando, eu olho e falo assim, ela tá filmando pra quem? Será que é pra avó? Porque quem tem interesse em ver essa vai ver gorda aquilo? treinar? Só se Quem for vai a avó ver dela. tanta filmagem, tanta foto? Não. Em que momento? Com licença, né, da palavra, mas é uma doença, né? É um vício de propagar. Agora é hora de fazer xixi, agora é hora de não sei o que lá, agora, sabe? Agora eu vou beber isso, tomar aquilo. Sabe, todo dia postando várias vezes. Uma vez eu fiz uma sugestão lá na Ironberg, né, lá de Floripa. Falei, faça o seguinte, o responsável, não permita com que os alunos e transeuntes conversem ou vá tirar foto com atletas que são atletas que competem. Eles têm que estar concentrados naquilo. Sim, claro. Eu sugeri isso há anos atrás, que não fosse permitido o que tivesse uma norma. Vou naquela academia treinar, afinal, não tem uma norma ali, né? Por favor, respeite os atletas que estão treinando. É o mínimo, mas não se faz. Mas, e não se faz porque... Eu acho aqui nesta academia, na O2, eu acho que isso é inexistente. Nem né? cabe os tripé entre as máquinas, né? Porque uma máquina em cima da outra. Aqui é inexistente. Eu acho que o cara está aqui para treinar mesmo. O atleta, quando vai num grande centro desse, ele acaba sendo quem traz mais o público, né? Então o público vai muito para ver. Então se você inibe o atleta, é até uma questão comercial. Se você inibe o atleta, o aluno de ir lá e chamar a atenção do atleta, você meio que afasta ele da academia. Infelizmente é o que acontece, ou o que pode acontecer. Cria-se um horário especial, acabou o treino, vai lá se confraternizar. Isso. Eu respeito o atleta. Criar essa norma. Na Temple Gym, nós tínhamos uma mesa como essa aqui, mais ou menos desse tamanho, um pouco menor talvez. Ali ficava o local onde batiam os shakes e vendia-se alguma proteína, né? E acabava o treino, a gente sentava, às vezes o Dorian sentava com a gente e trocava ideia. Falava sobre farmacológico, falava sobre treino, falava sobre mulher, jamais sobre a vida de alguém que ali não tivesse. Jamais, em 10 anos, eu nunca vi ninguém falando da vida de uma pessoa que ali não tivesse. Educação. Nunca. Educação diferente, né? Você fez uma postagem interessante essa semana. Você falou que às vezes você está andando na rua, fora do país, uma pessoa que você não conhece fala, nossa, que tênis legal, seu casaco. Tá, o seu físico. Elogia, né? Elogia. Você já percebeu isso, né? Sim, claro, imagina. Aqui, aí é só tomar as bombas que ele toma, eu fico igual. Exato. Né? Lá fora tem-se essa consciência. O que falta né? é educação. Porque o cara tem a consciência de que ele olha e fala, nossa, que dedicação, que disciplina, eu não consigo. Ele tem uma coisa ali que eu não consigo. Isso parabéns. É lamentável, mas no passado não muito distante, vi um cara com um bom físico, né? Claro, as pessoas admiravam, né? E, ao contrário do que dizem, principalmente as mulheres admiravam. Também levanta peso, assim, até eu. Né? Agora, infelizmente, também toma bomba assim até eu. Quer dizer, sabe, não existe esse respeito, né? A dedicação. O próprio atleta, de certa forma, é responsável por isso, né? Sim. Com a divulgação desnecessária, maciça, do uso de ergogênicos e etc, etc. Só no bodybuilding e no Brasil que isso acontece em massa. O atleta divulga a trembolona, o underground. Quando sério. eu estive, todas as vezes que eu fui para uma banalização completa, convidado para uma live, eu me lembro principalmente de algumas, não vou citar,
uma das coisas que queriam saber é o que a gente tomava naquela época. Pô, tomava água, suco, batia leite com ovo cru. Caracu com ovo. Caracu com ovo é isso que ele bebia, né? Que nem qual é a água que você toma? Da minha casa, põe no filtro e toma, pô, sabe? Mas a gente está vivendo uma geração, quer descobrir milagres. Que assim, quanto mais idiota for o conteúdo, mais viral ele se torna. Entendeu? Então assim, quanto mais ridículo for a informação, mais viral ela se torna. E ninguém quer saber, por exemplo, da parte educacional do conteúdo. Então, o que acontece? Nos anos 90, a gente teve a chegada aqui no Brasil, o que tinha, né, o Chris Clark, que criou o Synthol, chegou aqui no Brasil e ele se popularizou com a ADE e as outras substâncias. Especialmente no Nordeste, que virou problema de saúde pública. E aí o que aconteceu? Muitos desses caras que se tornaram aberrações naquela geração acabaram tendo espaço na televisão que, por exemplo, poderia ser espaço para um atleta. E aí essa desinformação puniu o atleta, por exemplo, de ter um espaço e conseguir propagar o esporte. E aí, o que acontece? O que você vê com isso? Hoje acontece a mesma coisa, entendeu? Só que de um outro olhar. O problema todo, cara, é que a gente se perdeu com o que realmente importa dentro do fisiculturismo e a gente ficou só com aquilo que vai gerar audiência e gerar hype, gerar mídia. E aí a gente não, né? Eu falo um termo geral. O grande público. E aí o que acontece? Por isso que a gente vê hoje, não estou falando lá de fora, que aí é outro âmbito, né? Lá fora eles sempre tiveram isso e sempre tiveram a capacidade de se colocar na posição de respeitar o todo, porque lá começou com o Joe Hader lá atrás, com as revistas, então eles estão acostumados com isso aí, entendeu? O atleta lá está acostumado aqui, só começou agora, na época da pandemia que teve esse boom, entendeu? Agora, esse hype todo, ele vai passar. E aí vai ficar quem? Vai ficar quem realmente está afim de fazer. O problema todo é o que você atrai, porque com essa questão toda do mais idiota melhor, você faz com que todo mundo se achegue ali, mas nem todo mundo está afim de fazer, realmente. Sim. E aí o que a gente vê nos físicos que são apresentados. É por isso que acontece esse desinteresse de acompanhar. Porque a gente da nossa geração não tem mais, porque a gente não vê mais o que a gente via antes. Entendeu? Mas... E aí, por exemplo, eu olho, só terminando, Eugênio, eu olho, por exemplo, a gente tinha, quando você pega nos anos 70, aí você tem o Arnold, depois os 80 você tinha o Lee Haney, né? Os 90 você tinha o Dory, depois veio o Coleman, aí depois veio o Phil Heath. Quem que a gente vê hoje? Quem que a gente consegue ver assim? Esse é o cara que vai vir e vai dominar o Olímpia e vai, né? Não tem mais, cara. Não. Você não consegue ver um cara assim. A gente teve o Chris Bumstead, mas é aquela coisa, Classic. Quando a gente coloca Open, ali é outra história. Divide os homens dos meninos. É tanto que o Coleman veio aqui, quando perguntaram para ele do Chris Bumstead acerca do Olímpia, ele falou, quem? O cara da Classic? Não, mas ele não é Olímpia. Entendeu? Exato. Ou seja, não tá nessa grade aqui. É outra prateleira, entendeu? Ele é um campeão do Olímpia, ele não é o Mr. Olímpia. Exatamente. De fato, o Cibalo, ele atraiu multidões para o bodybuilding. Ele fez isso. E eu não sei se essa informação é correta, e pelo que eu estou sabendo através do senhor Marco Canella, que participa dos Olímpias desde 1920, a vida inteira ele participa, arroz de festa, né? Ele disse que a procura esse ano está bem menor. Muito caro! Eles estão fazendo num lugar menor. Além de ser caríssimo, a ausência do a audiência, a aposentadoria do Cibalo, que conduzia muito jovem, independente do valor, muitas pessoas mais jovens, aquelas que normalmente não nos ouvem, né, para o evento das competições. Justamente pela presença dele, que a aposentadoria dele teria diminuído o interesse pelo valor também. Agora, eu acredito que talvez continue a diminuir o público da musculação competitiva e lá no final, quem sabe daqui a alguns anos, quem que vai remanescer? O pessoal que é raiz. Exato. Como era antes.
Acho que houve esse boom, mas a tendência talvez não diminuir. retorne aquilo que era antes, na década de 80. Com certeza não, não, isso é né? impossível. Porque ganhou um corpo muito grande. Sim, até pelo número de Mas academias. aquele boom, ele, segundo o Canella, vem evidentemente diminuindo ao longo dos últimos 2 anos. E é tudo muito rápido, né? Mas Não tem um monte de academia abrindo? Já tem um monte fechando de Sim. grandes redes. Sim, sim. Mas já existe um burburinho ali, inclusive o Tamer falou sobre isso, que é bem provável que ele volte ano que vem para Open. Eu acho legal. Seria uma estratégia de negócio muito grande, que foi o que aconteceu com o Arnold de 80, né, cara? Que trouxeram o Arnold De novo em 80. O Mr. Olímpia já não era tão popular, ele era o copromotor do evento, deixou de ser, né? E foi competir naquele ano, de supetão, que ninguém sabia que ele ia competir. 3 semanas antes. Não, ele subiu Você no está palco. falando o Cibam na Open? Olha, o Ciban competiu na Open e perdeu para o Martin Fritzwater. Não sei se eu estou enganado, mas eu acho que isso seja bastante improvável. Ele competiu na Open. Não, mas nesse momento. Não, nesse daqui momento em diante. não. Você sabe por claro. quê? Mas seria Você uma sabe por jogada quê? de marketing. O cara é muito inteligente Não vai jogar para jogar a perder. saúde dele fora. É verdade. Nesse ecossistema que nós temos hoje em dia. Sim. O Ciban na Open seria talvez um novo Barry DeMay. Melhor uma farmácia ambulante Não é? para baixo. No O meio Barry dos DeMay estava Mass numa Monster ali. outra época. Sim, né? 88, né? Já haviam caras maiores naquela Sim, época. total. Mas Mas o Ciban Barry me lembra DeMay era desse uma estilo ali. linha, era o senhor linha, né? Exatamente. Barry DeMay. Olha, e se você me permite, assim, o Martin Fritzwater ganhou ali, eu falo o nome errado de propósito. Fritz. Ganhou lá do Ciban porque eles alegaram que o padrão da Open é o Mass Monster e tal. Então, uma coisa que eu falava, desde que eu era presidente da FBB, eu falava, os árbitros ficam muito preocupados com essa história de padrão, 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 e esquecem de julgar o melhor físico. Qual que era o melhor físico naquela competição? Era o Martin ou era o Ciban? E isso não é subjetivo. Não. É objetivo. É objetivo o julgamento do bodybuilding. Né? Você tem que ter vários detalhes. Tem que ter volume muscular, evidente. Né? Você tem que ter forma, simetria, proporção, equilíbrio e tal. Tudo isso é um conjunto, definição. Né? Mas aí Por exemplo, eu política, lembro... né? Eu lembro quando política. teve aqui um atleta que competiu no Olímpia, já falecido, como é o nome dele? É mais ou menos recente, época do Dora Yates. O Nasser, não? Não, é o Nasser Sabati. Ele esteve aqui amigo do Valdemar. um tempão. Ele falou nós perguntamos para ele na época, que ele ficou um tempão lá no Ceará, né, com o nosso Páscoa, amigo lá. nosso amigo Páscoa. Com o Páscoa, Não, ele ligou para mim e falou, Valdemar, eu só vou para esse lugar se você for junto. Aí chegou lá, o sujeito que levou o evento para lá não o pagou. E não pagou ninguém. eu sei quem é o cara. E se não fosse o Páscoa, ele não salvou o evento. Falou, Valdemar, por favor, dê uma palavra lá com as pessoas que vieram de longe para ver o Nasser. Mas já estavam devendo para ele da vez anterior que ele tinha estado aqui. Eu sei quem é a figura. Ele atribuiu na época esse débito ao nosso querido amigo e finado Alexandre Pagnani, né, que convidaram, nós estávamos em Brasília, aí convidaram o Nasser para fazer um guest pose na inauguração de uma boate aqui em São Paulo, que disseram para nós, na época, que pertencia ao ator de Hollywood, Christopher Lambert, o ator de Highlander. Sim. Ele teve uma boate aqui. Só pode haver um. Aí saímos do nada, de Brasília, e viemos para fazer o guest pose nessa boate. Voltamos e ele nunca foi pago. E ele fez o guest pose na boate? Fez. Que legal. E Você não tava foi lá? ele também. Fez. Pena que não tem, eu não conheço registro Ai, que pena. disso da época, né? Bom, E ele boate, fez, né? é uma coisa dentro da boate. Eu estava lá. Mas aí nós questionamos o... Agora, Sabati. detalhe, viu? Eu conversava com o Nasser sobre tudo, menos sobre bodybuilding.
Olha só. Nós falamos sobre filosofia, ele era inteligente. sobre pensamento filosófico, crítica de costumes, mas muito pouco a respeito de bodybuilding. Ele era muito culto. Coisa, né? Então, aí perguntamos para ele, escuta, me diga uma coisa, como é que pode o Dorian Yates ter vencido você principalmente, com aqueles rompimentos no bíceps, etc, etc. Eu falei, o problema é o seguinte, a competição não é feita só de frente e de lado, porque quando o Dorian Yates vira de costa, todos nós ficamos menininhos, somos crianças. Falava-se na época, né, o que separa os homens dos meninos. O que separa os homens dos meninos. Eu gostava muito do Nasser. Nasser, qual que é o fisiculturista que você mais admira? Quanto mais longe ele morar de mim, mais eu gosto dele. Ele foi em Brasília, num evento lá, nos anos 90, e perguntaram assim para ele, o que você faz da vida? Olha só. Ele falou, não, pergunta pro Ronaldinho o que ele faz da vida. Você vê que pergunta idiota, né? O que você faz da vida? Como se ele tivesse que ter um trabalho e que o bodybuilding não era. Sim. Entendeu? Sim, Houve uma entrevista... Não foi você que falou que o vizinho de porta do Dorian não sabia o que ele fazia. era? Houve uma entrevista no Ceará, fomos eu e o Nasser, e eu traduzi a entrevista. Eu tenho essa entrevista aqui, ela é muito interessante. E ele se sentiu muito respeitado nessa entrevista, e mesmo porque não compararam ele a um animal de circo, como haviam feito com o Ronnie Coleman num programa de televisão aqui em São Paulo. Ele ficou sabendo. Ridículo. E resultado, antes de começar o programa, eu chamei a entrevistadora e falei, querida, pergunta estúpida, resposta idiota. Portanto, não vamos estragar o programa e vamos conduzir isso com perguntas adequadas. Foi perfeita aquela entrevista. Inclusive, no final aparece o nosso querido amigo Páscoa. Ele aparece ali, né? É uma entrevista muito legal. Perguntas pertinentes, educadas. Ele ficou muito satisfeito e no final ele cumprimentou a apresentadora do programa de televisão. Que legal, muito legal, muito legal. Do jeito que vem, vai, né, seu Eugênio? Não, então, ele é um cara direto, objetivo e tal. Nunca conversei com ele. Eu só vi ele uma vez, que foi fazer uma palestra que você traduziu, inclusive, no Banespa. A minha esposa assistiu. Eu não tinha um outro compromisso, não assisti. Mas, enfim, o que eu sei dele é que é sempre um cara muito direto, né? Mas muito sério também, né? E com respostas de acordo... E de humor assim, ácido. Ácido, super simpático. Nesse curso do Banespa, ele fez guest pose com uma bermuda xadrez. Sensacional. É isso mesmo. Não foi? Agora eu vou falar também. Nesse curso do Banespa, eu estava lá atrás e queria fazer uma pergunta sobre o sistema de treinamento, o Valdemar na mesa, né? E o Valdemar falou assim, pra quem que é a pergunta? Pra mim ou pro Nasser? Eu falei, pra vocês dois. Eu pensei que a gente ia fazer a palestra com o Nasser, né? Tipo, de mau humor, porque ele não tinha me visto. Ele me deu uma piaba. Se eu não lembro, eu não falei. Foi um excelente professor para você. Total aí, né? Meu amigão. Não, mas eu respeito isso. Não, claro. Ele trouxe o Nasser. Vai o Mané fazer pergunta para ele? Claro. Não, para o Nasser. Mas eu pode ser, é possível, realmente, que vocês tenham toda a razão com relação à fase áurea do bodybuilding que está realmente decaindo. Pode ser até que retorne, não sei. Vai depender dos dirigentes, promotores, dos próprios atletas, etc. Porque, ao contrário do que ocorria há um tempo atrás, pelo menos na minha academia, nas academias tipo raízes como a minha, ocorria, hoje nós somos muito mais procurados por pessoas que vêm lá em busca de saúde, boa forma, emagrecimento, idosos, até jovens também bastante, mas não tem mais aquele garoto, eu quero ser um bodybuilder, eu quero... Eu não recebo isso lá. Tanto é que o meu público, 90% ou mais, eu tenho lá o quê? Uma meia dúzia de caras que... Até preparei uma atleta agora para esse campeonato de amanhã, mas eu faço isso raramente agora. Antigamente era praticamente todos.
Sim. Todos. Você sabe, Valdemar, o que eu penso que num médio longo prazo vai acontecer com o Mr. Olímpia especificamente, mais ou menos o que acontece com o UFC. Ih, rapaz, eu ia falar isso. O UFC no começo, que tava surgiu. o Royce, que tinha aquela. Não, quando chegou no Brasil também. Estilo contra estilo, que entrava o Kimo Leopoldo carregando uma cruz, assim, não é? Aquilo ali causou um alvoroço que trouxe muita gente pro jiu-jitsu, porque todo mundo queria aprender chão, não é? Naquela época, e depois o próprio UFC, a palavra não é essa, mas se desmantelou. E assim, manteve um público grande nas suas respectivas categorias. Talvez com o Olímpia vai acontecer isso. É porque assim, a ideia original do UFC era não ter regras e nem ter tempo limite. Depois isso mudou. Né? Que o Rory, que ele criou dessa forma. Mas assim, eu me refiro à fase que chegou no Brasil, com aquela luta do Anderson com o Vitor. Depois houve aquele boom, inclusive a gente tinha eventos no Brasil como a Expo Nutrition no Rio, que as empresas de suplementação que hoje patrocinam atletas, patrocinavam também atletas de MMA. Então houve realmente um boom Valdemar muito foi grande. pioneiro nisso, com a Aid. Eu sou da época do Vale Tudo. Mão livre sem... Não, antes. Né? Mão livre sem luva. Eu fiz a preparação do Ismael Souza, grande campeão do IVC. Do Pelé Land, né? Antes do Vanderlei. Antes do Pride. Depois é que veio o Vanderlei, veio o Murilo Ninja, o Napão. Né? Então, alguns desses atletas com os quais eu trabalhei. Napão, eu não sabia e o que é interessante, sim, está nos Estados Unidos, está muito bem. Inclusive eu trouxe sparrings para ele aqui em São Paulo e tal. Sacanagem. Mas em algum momento também me procuraram a Cris e o Cyborg. E o Cyborg ele mesmo, quando era um casal, né? Eles treinaram comigo também. Mas como é que eu fiz a preparação desses atletas? Eu até mencionei isso anos depois para o Dorian. Eu falei, de uma forma adaptada com aquilo que eu aprendi aqui dentro da Temple Gym. Aqui eu entendi o que era aceleração compensatória, o que era verdadeiramente intensidade e potência. Eu tenho até uma foto que eu andei resgatando. Isso foi ontem. Cadê essa foto? Eu mandei para o Samuel. Deixa eu ver se eu acho ela. Ele aqui. põe na mesa aqui depois do Samuca, se você não achar. Eu não sei, né? Sumiu a tal da foto. Mas eu tenho uma foto na Temple Gym mostrando para o Dorian técnicas que eu utilizava para transformar esses lutadores, que eram os melhores do mundo, em verdadeiras máquinas de amassar carne. Foi isso. E eu mostrava algumas técnicas para ele dentro da Temple Gym. Ele estava muito curioso. Ele treinava o kickboxing, estava treinando depois do período de atleta, né? De bodybuilding. Então ele estava muito interessado naquilo. Mas, basicamente, eu aperfeiçoei essas técnicas com conhecimento do bodybuilding. Intensidade e potência. Não tem como. Vamos supor, você fazer um agachamento de uma forma incorreta com 300 quilos. Se você agachar incorretamente com cabo de vassoura, provavelmente nada deveria acontecer. Mas com as cargas que nós utilizávamos na época, ou você faz o exercício corretamente, ou você está lesionado. Então, adaptando isso e alguns conceitos de treinamento para lutadores, é que eu lancei o primeiro livro do mundo de preparação física com pesos para lutadores. O primeiro livro do mundo de preparação física para lutadores com utilização da musculação foi eu que escrevi, que vinha acompanhado na época com uma fita de VHS, depois transformado numa fita de DVD. E quem aparecia nesse vídeo? A Duda. O Ismael Souza e minha ex-esposa, Duda Jankovic. Eu lembro. Que depois foi campeã mundial de boxe. Tenho. Eu não sabia que foi sua esposa, sua ex-esposa. Oi? Não sabia que você era casado com ela. Foi casado? Fui eu tirei ela da guerra na Iugoslávia. Com ela e com mais 8. Essa parte... Na verdade, eu havia conhecido a Duda anos atrás. Eu posso contar isso. Hoje ela mora em Las Vegas. Ela já falou isso em programa de televisão. No programa do Jô Soares, ela contou um pedaço dessa história, né? E ela estava no meio da guerra da Iugoslávia.
E eu, na Inglaterra, eu trabalhei para uma empresa internacional de segurança. Eu trabalhei para a UK Security, baseado no meu passado militar, né? Então, nesse bafafá, eu conheci a Duda. Eu já estava no Brasil e um dia ela me liga, ela tinha meu telefone, nós continuamos a conversar. Ela falou, Valdemar, pelo amor de Deus, me tira daqui. Porque ela era segurança do Arkham, que foi o maior criminoso do leste europeu. Tá? Era bodyguard dele. Não ela era bodyguard É. do Arkham. E quando o Arkham foi assassinado, as pessoas que o circulavam começaram a ser mortas em sequência. Foi daí que eu tirei a Duda da Iugoslávia. E depois eu trouxe ainda a Branislava Ćosić, que mora em Londrina até hoje. Aí ela se transformou, ela já era campeã de kickboxing, de karatê. Aí eu falei, ó, o boxe vai dar um ótimo futuro para você. Foi quando eu trouxe ela para treinar com o Miguelzão aqui. Miguel de Oliveira. Miguel de Oliveira. Lenda. Aí que ela se transformou em campeã mundial de boxe. Muito legal. Olha, eu não sei se eu vou ser inconveniente, tá? A gente tem que encerrar esse. Eu e o seu Eugênio, não, a gente vai dar vamos um time. trocar de lugar com o A Samuel gente vai dar uma paradinha de... e com o Dr. Mário, não é Foi isso? quanto tempo aí já? 1h36. Tá. Então é o... Mas, viu, só para responder a sua colocação, eu acho que tem muito a ver isso com as mídias sociais. Tá? Primeiro que há uma divulgação maciça dos eventos vídeos, né? Vídeos. Eu sempre... Você fala pay-per-view? Vídeos ao vivo? Os sim? vídeos ao vivo, geral, tal, né? conteúdo em geral. Então isso afasta um pouco o público, porque que o cara vai pagar uma entrada muitas vezes cara, ou se locomover para um local distante para assistir uma competição ao vivo, se ele pode ver através da internet. Não é a mesma coisa, claro, concordo. Porém, é parecido. Aliás, era uma coisa que eu falava sempre com o Santonja na época, e você, em vez de vocês investirem esse puta dinheiro, investiram muito dinheiro, né? Para se tornar o bodybuilding um esporte olímpico, tem que investir na divulgação da grande mídia. Claro, óbvio. Na grande mídia tem que investir. Televisão, cinema, tal. Sim. Bom, cinema até que A tem... própria literatura especializada, lembra? Também. Da Muscle & Fitness foi a revista mais lida do mundo. Falava de musculação. Então, as mídias sociais deram voz a todos, democraticamente, que é ótimo, porém também deu voz aos imbecis, aos idiotas, aos mentirosos, né? Enfim, uma escala maior ainda. E uma escala maior. Outro dia eu vi lá alguém falando, os idiotas herdarão o mundo porque eles são muitos. Talvez também sejam muitos, mas eu acho que não é porque são muitos. É que os idiotas são muito barulhentos. E agora eles deram uma ferramenta para ele, que é a mídia social, então a gente faz mais barulho ainda, né? Então... tem esse aspecto também negativo, né, para a essência da arte, do conhecimento. Chama mais atenção. Não se lê mais um bom livro. Não, então, a enciclopédia do Arnold, ela não se desatualiza. Ela tá ali igual. Eu fiquei surpreso quando eu assisti o filme do Phil Heath. Olha o que eu trago. Olha o que eu trago na minha bolsa. Machado de Assis. Olá, Tô lendo, a mão e a eu luz. estou lendo toda a coleção de Machado de Assis. A gente, legal, hein? Eu pertenço a uma Ninguém mais época, a gente lê, lia cara. muito, Não. muito, Ninguém vai ler. muito. Eu fiquei surpreso quando eu vi o filme do Phil Heath. Quem não viu, veja. Chama Olympia Breakdown. Quando ele fala assim, puxa, quando eu me interessei por bodybuilding e larguei o basquete, eu não fui procurar um treinador, eu não fui procurar um atleta, eu fui nos livros. Tinha livros de bodybuilding. Então ele mostra os livros que ele foi aprender a treinar. Ele leu os livros e aplicou aquilo ali que ele viu nos livros. Depois ele conheceu o Jay Cutler, depois que foi. O primeiro livro que eu li foi Autofilismo pelo Método Hércules. Nossa! Olha, Com dedicatório do Renato Patti. coisa raiz. Renato Patti, que era o pai do dono da Competition. Exatamente, dono do ginásio Hércules. Eu e o Valdemar temos em comum isso. O primeiro livro foi Caminho Suave.
Do Dante Alighieri. Nós somos oriundos do Dante Alighieri. Vamos encerrar? Obrigado, Alessandro. Eu que agradeço. Valeu, obrigado. Olha, eu agradeço muito a vocês, né? Sempre é uma oportunidade única. Uma mesa estar perto muito de interessante, vocês. né? Estaremos de novo juntos no Conference. Já. Dia Quer 18 de fazer outubro. um conteúdo aqui? Falar? Não precisa, já fiz vídeo com vocês, tá ótimo. Então tá bom. Mano, tá quase esgotado as vagas. Aí. Muito Obrigado bom, obrigado. Vamos dar um Valeu. timezinho, daqui a pouco a O gente Valdemar volta. volta, né? Muito bom. Valdemar será